tirar a sua ideia do papel, colocar em prática, fazer o que precisa ser feito, manter a constância em terminar o que você começou. Todas essas dificuldades hoje são dores da maioria de nós, né, mulheres, pessoas no geral. Nossas grandes dificuldades em manter a constância, em atingir o resultado. Você tem esse tipo de dificuldade? Esse vídeo de hoje é para ter essa conversa com você sobre esse assunto, porque eles também estão nesse time e eu vou te dizer duas coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo com essas idas e vindas de você começar um projeto e parar no meio do caminho, ou você ter um sonho e nem chegar a colocá-lo no papel, e passa o tempo e você parar para pensar que você não fez nem metade daquilo que você tinha planejado. Chegando então o fim do ano, vem ainda mais, bate ainda mais forte isso das metas, os objetivos, os sonhos, os planos que você deixou no papel, não colocou em prática, ou do que você queria ter atingido pessoalmente como meta e não fez. O fim do ano nos revela muito sobre isso, né? Então, duas coisas que eu fui percebendo nessa jornada de vida, e talvez você não tenha percebido ainda. Se você for se identificando, coloca aqui nos comentários para eu saber o que você percebe aí que você tá caindo nesse mesmo erro e o que pode mudar, qual a sua mentalidade a partir dessa percepção que você tenha de você mesma, de um comportamento. A primeira questão pare aí para pensar nas coisas que você faz no seu dia a dia, que são as constantes. O que você faz todo dia? Levanta no mesmo horário para ir trabalhar, porque você precisa ir trabalhar, tem um horário para chegar, né, bater o ponto, ou estudar, o horário para quem faz faculdade presencial, um curso presencial, precisa estar no horário. Então todas essas obrigações que você tem no seu dia a dia e que você consegue ser constante. Então, por que a gente consegue ser constante nessas coisas e não consegue ser constantes naquele plano que você fez, naquele projeto que você iniciou e deixou no meio do caminho, algo que você começou para você e não terminou? Uma coisa que eu vejo que pega muito, algo que revela em nós se você está comprometida com você mesma. Porque se você for colocar o que são as obrigações do seu dia a dia, você consegue ser constante. E os que são os compromissos com você mesma, como realizar um sonho que você já está aí na sua mente há muito tempo, criar um novo hábito, talvez um treino, melhorar a alimentação, estudar, fazer um curso que você começou e não terminou, uma faculdade. Esses são os compromissos que você assumiu com você mesma. E, na maioria das vezes, eles são os que você deixa de lado, eles são os que você começa e não termina. Mas e por que isso acontece? O que falta? Falta muito de você se comprometer primeiro com você mesma. Esse compromisso de que esses planos que você assumiu, que você não precisa, vamos dizer, dar uma resposta para alguém ou como no trabalho, né? No trabalho, quando você chega atrasada, você tem que dar uma satisfação para alguém, né? E quando é um compromisso só com você mesma, para quem que você deve satisfação? Para quem é que vai te cobrar o horário cumprido, a meta cumprida, o resultado esperado? É só você mesma. Então, uma coisa que eu acho que você, mulher, precisa colocar em mente aí, assumir esse compromisso com você mesma e você ser a pessoa que te cobra. Vai lá e cadê o relatório do que você fez? Entendeu? Esse é um primeiro passo, uma primeira mentalidade que você precisa adquirir. Se perceba aí essa mulher comprometida com você mesma. Eu quero que você pense nesse compromisso com você mesma, mas não levando no sentido extremo do egoísmo.
o individualismo. E hoje nós somos muito tendenciosos a sermos seres individuais, né? Hoje cada vez mais a gente faz menos questão de presencial, né? De pessoas presencialmente por conta das redes sociais. Então nós estamos muito tendenciosos a ser individualista. Mas então como você pode fazer esse exercício de ter um compromisso consigo mesma sem ser egoísta, sem ser individualista? Você precisa parar para pensar, colocar aí os seus compromissos, olhando o propósito deles. Como, por exemplo, quando você assume um compromisso consigo mesma de terminar um curso que você começou, uma faculdade, até ter o resultado que você espera, quem serão os beneficiados com isso, né? Será a sua família, os seus filhos, o seu esposo? O que você vai adquirir dessa experiência? Você vai sair uma mulher mais madura, com maior conhecimento, uma alimentação saudável que você vai adquirir, um novo hábito que você vai adquirir. Ele vai trazer o que de benefício para além de você? Você vai se tornar uma mulher mais saudável, mentalmente mais equilibrada, então você vai conseguir trazer isso para o seu convívio, para o meio da sua família, na forma que você cria os seus filhos, na forma que você se relaciona com seu esposo, no convívio, na comunidade vamos trazer para o contexto cristão, já que estamos falando com mulheres cristãs, maioria. O ministério que você desenvolve na sua igreja, ou conviva, a comunhão mesmo com as outras pessoas da sua igreja. Quando você se torna uma mulher com mais experiências de algo que você começou e terminou, e não trouxe consigo a frustração de começar e parar, aquela frustração que vai ficando lá dentro te deixa uma mulher mais rancorosa, né? Mais reclamona. Mas quando você tem a satisfação de ter as suas tarefas concluídas, ou tá aí no caminho, tá se mantendo, tá tendo a constância, você traz essa experiência boa para o convívio mesmo, né? Do seu convívio aí. Então, esse é um primeiro ponto. Essa é uma primeira questão que eu percebi ao longo do tempo e que eu fui trazendo mesmo a consciência para me disciplinar em relação a manter a constância, assumir esse compromisso comigo mesma e eu mesma ser a pessoa que me cobra, não no sentido extremo aí que eu já falei com você. Uma outra questão que eu fui percebendo, que eu quero que você me diga aí se você se identifica, é quando você não faz o que precisa ser feito porque você está esperando um momento perfeito. Tá esperando ali. Se você é o tipo de pessoa organizada e planejada, eu gosto muito de organização e planejamento. Mas quando você é organizado e planejada e não consegue, organizou, planejou, mas não foi como você gostaria, não aconteceu como você queria que tivesse acontecido, não sei, não fluiu a rotina como você tinha planejado, e aí você não faz mais, larga no meio do caminho, já deixa de lado, já procrastina, né? Isso traz a procrastinação, que você vai deixando sempre para amanhã, esperando aquele momento perfeito, aquele tudo alinhado, e ele normalmente não acontece, né? O que você precisa treinar? Primeiro, sua objetividade, né? Falando aqui mais de rotina, né? Planejamento, algo que você precisa fazer, como num curso, um estudo, e você não termina. Aí vem o quê? Essa dificuldade de executar, porque simplesmente saiu do seu controle. E aqui eu quero que você preste bem atenção, porque isso é um erro muito comum, principalmente nós mulheres, de querer ter o controle de todas as situações, de querer estar ali com tudo na sua visão, se não tiver, você não faz. Primeira coisa que nós precisamos perceber e trazer a consciência. Nós não teremos o controle sobre tudo mesmo. A nossa vida nós não controlamos, né? Nós estamos debaixo da soberania de Deus, graças a Deus por isso. Então, o dono dos nossos dias, do nosso tempo, é o Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas, sabe o nosso amanhã. Mas eu quero trazer para você também que a nossa responsabilidade sobre isso, né? Então, você precisa, para as que só trabalham dentro da organização do planejamento, trabalhar mais a objetividade
E também você até exerce a sua criatividade, você trabalha com aquilo que tem e aqui executa tudo de uma vez, trabalhar a questão da organização. E no fim das contas, tudo vai falar pra gente sobre organização. E esse é o ponto que eu quero trazer pra você. É uma coisa prática que eu tenho colocado, que é a questão da organização. E tudo começa quando você tira o que está só no seu campo da ideia e coloca em prática, coloca mesmo na folha, no papel, escreve o que são as suas obrigações, quais são os seus compromissos, quais são os propósitos dos seus compromissos, esse compromisso que você assume com você mesma. Então nesse vídeo eu quero que você pare, pense e se sinta aí inspirada a pegar os seus projetos, os seus sonhos, muita coisa que está dentro da gaveta ou tá só no seu campo de ideia e escreva no papel, sabe, para você colocar em prática. Nós estamos aí no fim do ano, se você tá vendo esse vídeo agora gravado esse mês, estamos no fim do ano, mas ainda temos muito tempo, graças a Deus o Senhor tem nos dado o tempo, todas nós temos o mesmo tempo e você precisa aprender então a fazer essa organização para colocar em prática o que você precisa fazer, o que precisa ser feito. Então assuma esse compromisso com você mesma de colocar e fazer, nem que seja um pouquinho a cada dia, né? Comece aos pouquinhos o que você precisa fazer até atingir o seu sonho, atingir o seu objetivo, ter o resultado que você espera. Então esse é um ponto essencial para nós começar a não ser a procrastinadora, a inconstante, é ser organizada, é começar essa organização com o básico, que é escrever aí no papel seus compromissos e as suas obrigações e separá-los e definir o que é o compromisso que vai te levar ao resultado que você quer. Eu espero muito que você saia desse vídeo e pratique, viu? Coloque em prática. Essa também é uma tarefa para você, que você assume com você mesma, colocar em prática. E se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com sua amiga. Deixa aqui embaixo seus comentários para eu ver como é que vocês estão aí nessa organização, pra lutar contra essa procrastinação. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!